Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações, sejam todos bem-vindos. Mais um programa Defesa Ativa aqui semanalmente com Tenente Rodrigues, Tenente, Paulo Rodrigues, Tenente bora Rodrigues, lá, tanto faz. tanto Paulo faz. Rodrigues ou Tenente Rodrigues, Seja eu sou bem-vindo aqui. aqui. Eu sempre gosto de ouvir seus comentários semanais sobre o que está acontecendo na área de segurança pública do Brasil. É importante a sua colocação. Isso sempre nos atualiza. Você que nos acompanha, gosta do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre as notificações de vídeos que a gente posta diariamente aqui no canal sobre segurança pública. Evidentemente, que não só você da ativa, mas os inativos, Nativos. E as pensionistas também. pensionistas e também os entusiastas do tema. Opa, por que não? É claro, e antes da gente começar, Rodrigues, queria falar sobre o aumento concedido aos policiais da Paraíba. Eu acho que é um aumento razoável, mas tem uma pegadinha, você já me falou, sobre a fala do Lewandowski. A gente vai falar um pouquinho sobre as associações, essa inércia em alguns Inércia, lugares caladas, e mudas. muito ativas em outros, hein? Muito ativas. Nossa. Mas antes de a gente começar, eu queria dar um recado para você que nos acompanha aqui, que eu acho que é bem legal. A Defesa Ativa, o nosso canal Segurança e Defesa, tem uma parceria com a Unifecaf. Conhece a Unifecaf? Conheço. É uma faculdade física, mas ela tem cursos digitais de graduação, pós-graduação e extensão. E o pessoal da Unifecaf, o Marcel falou o seguinte, cara, ó, São mais de 500 polos, né? 500 polos, mais 50 mil alunos No no Brasil. Brasil. Tem uma vantagem enorme para quem é agente de segurança e Opa, para os familiares, cara. é o descontão, não? É o descontão. Opa, isso é bom. 20% de descontão, o pessoal, eu falei lá com o Marcel, que é o CEO da faculdade, e eu falei assim, cara, os polícia, né, estão tudo com consignado, meu, não tá dando pra No estudar. louco, E a hein? gente tem que estudar, cara, tem que estudar pra conseguir Sim, pra alguma evoluir coisa. na vida, é isso aí. Né, ou prestar outro concurso aí, ou dentro da É, carreira também, GCMs e tal. E ele falou o seguinte, cara, eu vou dar 20% de desconto no menor preço que eu tiver no site. Então ô louco. você entra lá no site da Unificap, eu vou deixar o link aqui o primeiro link na descrição desse vídeo. Você preenche, que você já faz jus a 20%. Depois escolhe lá no site, liga lá para eles, já fala do nosso canal, já está registrado. Uma ótima oportunidade para Pô, você que pretende ter mais um curso nível superior, não, e é né? legal porque aqui em São Paulo, aí tira aquela polêmica se o curso de soldado é nível superior ou não. Faz a pós-graduação lá. Acabou, zerou. Acabou, zerou, cara. Então, é uma coisa Estudar legal. sempre é bom. Ah, bom e também E parabéns extensivo aí à faculdade e do também QPK. aos familiares. Você tá assistindo Ah, aí tem essa pro também? filho, pro neto, pro Ô, louco, Dancas. sobrinho, assim vai, bem Então, legal lá. perfeito, cara. Meus Mas eu parabéns. consegui porque eu falei, eu sou polícia e tal, né, da reserva, tô Já dá situação tá aquela, ruim, aí os caras dão uma carteirada aquela carteirada. para Legal, nossa pô. família. Cara, vamos falar um pouquinho aí sobre a segurança pública, o que Bora que lá, tá bora acontecendo no lá. Brasil. Cara, o primeiro ponto aí colocou pressão nos demais governadores, colocou pressão aqui em São Paulo, mais uma pressão, né? Fora a pressão da tropa. Os policiais da Paraíba receberam essa semana receberam um aumento de 20% no seu salário. Está longe de ser o melhor salário do Brasil. Vem não equilibrar, mas vem Escalonado mostrar. ainda, viu? É escalonado, três É, vezes. Mas 20%, como que você interpreta a posição do governo da Paraíba em relação aos policiais civis, militares, científicos lá? Desse aumento de 20%. ó, é um aumento, assim, todo aumento é muito bem-vindo, mas porém 20% só. Paraíba tem um salário muito pequeno lá É verdade. dos policiais, né? Dos agentes de segurança É verdade. Penal também. penal, todos, né, lá da Paraíba. Eu ficaria muito mais feliz se fosse em torno de 28, 29%, porque só da infração, você conta aí mais ou menos uns 5, 6%, é que o governo Fala. fala, né, que o governo expõe, né? Mas é muito mais, a gente sabe, é 5% lá, mas lá na gôndola do mercado, naquela bomba de abastecimento, naquele produto que você vai comprar, já está inflacionado com 15, 18, quase 20% do produto. Então, 20% é bom, É bom. mas poderia ser bem melhor. É bom, e assim, o que eu acho, Rodrigues, eu queria ouvir você como analista de segurança pública, especialista, é uma pressão que o governo da Paraíba, né, que os policiais, claro, merecedores desse aumento, mas que o governo coloca nos demais governos estaduais, por exemplo, São Paulo não teve aumento, Rio de Janeiro não teve aumento, né, então a gente sabe que esses dois estados
Minas Gerais, uma situação difícil, esses estados concentram uma grande quantidade de policiais civis, militares, científicos, penais. E quando Paraíba vem falar ó, 20% valorização da carreira policial, é uma pressão para os Sim, lógico que estados é. aqui, para o Brasil inteiro? Pode refletir em todos os estados da União. Você falando agora, dentro dessa sua fala sobre a pressão, eu lembro do então um governador que passou aqui, né? João Agripino Doria, né? Que falou para o estado de São Paulo, os agentes de segurança, que ele, ele pontuou mais a Polícia Militar na época, né? Que a Polícia Militar ia ser o segundo salário mais alto da União. Né? Ia perder somente para Brasília, que né? A gente sabe como, o quanto os policiais, os Não, agentes de segurança de Brasília são bem não sei remunerados. se Brasília paga mais. Agora, inclusive você que está me assistindo, coloca aí qual que é o salário de polícia aqui. Pesquisa aí. Né, pedir para o pessoal colocar aqui. Eu acho que Brasília, eu acho que está atrás de Goiás, Goiás, né? e Santa Catarina, até acho que teve aumento, ou Paraná. Então, para efeitos de início de carreira na polícia, não sei se é um dos melhores, Sim. evidentemente, mas não sei se é o melhor, viu, Rodrigues? Mas, e aí você está falando do Dória, né? Aqui em São Então, Paulo? eu lembro que na época ele chegou a questionar o aumento que Minas Gerais deu. Então, acabou não vindo, mas assim, o cara sai aqui de São Paulo para questionar lá. Eu espero que não façam isso com o governador da Paraíba, porque é uma iniciativa não só dele, lá da Paraíba, é de todas as associações da classe que foram cobrar dele esse aumento para os agentes de segurança. Por quê? A gente sabe o quanto é importante a segurança pública em todos os seus níveis dentro de um estado, né? A gente pontua, né, ou pelo menos os técnicos, né, eles pontuam sempre, né, nos meios de comunicação, tudo, sempre a segurança, né, que a população está cobrando, ou melhor, a insegurança, né? Aí vem depois a segurança pública, vem o quadro, né, vem a saúde, aí vem os demais índices, mas sempre a segurança pública. Então o agente ele está sobrecarregado. O agente de segurança pública se percebe em todos os estados, né? E eu fico feliz, né? Eu poderia ficar muito mais feliz se o aumento lá na Paraíba fosse um aumento, conforme eu te falei, de 28% a 29%, né? Isso para todos os agentes de segurança de lá. E só que tem uma pegadinha nisso aí. Além de ser escalonado, Não, em três. Mas tudo bem, vai antes vir. de falar Esse de ano. pegadinha, eu sei que você vai falar, que a gente conversou nos bastidores, mas eu só queria retomar sua fala, que lá o aumento foi negociado com associações e Opa, sindicatos, né? A gente vê a proatividade é, dessas associações e sindicatos que representam a categoria profissional. Então foi sentado são numa mesa, ativas. eles conversaram, Né? teve associações de sindicato que falou, insuficiente, igual você está falando, insuficiente esse aumento, mas todos conversaram. Isso é diferente, por exemplo, que acontece em São Paulo, Opa. no Rio de Janeiro, onde você não vê essa pertinência temática das associações, né? Olha, eu vou falar por São Paulo, Idancas. A inércia, né, o conchavo político, eu não sei o que acontece, né? Eles gastam todas as munições, né, de 7,62 ao menor calibre possível contra assim problemas que a sociedade está cansada de ouvir, né? Um exemplo é aqui em São Paulo, uma determinada associação ela está revoltada com a Guarda Municipal, porque vai mudar o nome da sua atividade, o que foi decidido lá no STF. Né? Então, assim, é muita queima de pólvora no assunto, já que a gente sabe qual o resultado que vai dar. E, não, e além dessa associação, né, ela está ativa, está proativa contra uma polícia municipal. Tá. Né? Agora, a gente sabe que só aqui em São Paulo tem mais de 20 associações. Então, tem associações com 60 mil, 70 mil associados, outra com 40, e assim vai. Tem as menores com 2 mil, 3 mil, não importa. Né? Cada um defende a sua classe, defende os seus associados, mas
juntando todas elas, sentando numa mesa para negociar com o governador, com o próprio secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, poderia mostrar, né, para o A mais B o quanto que o policial de São Paulo está sobrecarregado, né, os agentes de segurança de São Paulo. E essas associações, né, nada fazem, se calam num momento tão importante para o Brasil, né, no caso para São Paulo, ao contrário do que foi feito lá na Paraíba. Sentaram todos lá, né, a Polícia Penal, assim, as associações, né? Sindicato, todo mundo sentou e é um bate-papo. Se alguém... Não foi assim 1000 flores lá, não. Não, eu sei disso aí. Eu tenho amigos de lá. Não foi isso aí, não. Tapa na mesa, porrada na mesa, mas assim, chegou. Chegou. 20%. Então, o governo talvez quisesse dar 0,5%. Ia dar 5%. Então vamos lá, vamos para 8%. Não, tá errado. Cálculo aqui, chama o contador. Não. Chama o secretário da Fazenda, mostra a arrecadação. É isso que eu falo, cara. As associações e sindicatos perdem uma oportunidade de ouro por não serem técnicas, né? Então eu vejo que algumas associações é mais um local onde as pessoas vão trabalhar, né, se afastam, tal, aquela coisa toda, usam o nome de associação para impor um certo medo, né? Ou uma imposição, um falso pequeno poder, né? O pequeno poder, mas na hora de negociar, olha, eu quero falar com o governo, vou abrir a pauta de negociação 6 meses antes da data base, eu quero falar com o secretário de Segurança Pública, quero falar com o secretário da Fazenda, secretário de Planejamento, eu quero falar e mostrar nossa reivindicação de classe, e aí entendendo a arrecadação do Estado, porque eles não entendem, a associação não entendem. Eles não entendem, sabe? E aí vai perdendo oportunidade. E o policial que acabou de ingressar à associação, acha que ali é só a defesa jurídica de ocorrência. Não, tem mas as associações perdem essa oportunidade técnica. Mas eu falo para você, Dancas, e para você que não sabe, eu sou veterano da Polícia Militar, Da né? Rota. Da Rota. Só na Rota foram mais de 20 anos. E lá a gente usava muito um ditado, né? Aquele cara que era muito falastrão lá na Rota, né? Mas isso cabe para todos os batalhões da União, né? O tal do leão de pátio, né, meu? O cara, ele é o satangoso lá no pátio. Sai na viatura, ele se cala, né? Eu vejo isso com associações. Tem associações em São Paulo que você percebe que tem tudo para estar brigando. 1, 2 associações, imagina se juntar toda a classe voltada ao quadro de agentes de segurança pública. Né? É uma forma de pressão? É uma forma de pressão. Mas eu acredito que... Mas é uma pressão contida para melhorar o salário. Aumenta o salário primeiro. Os militares não podem se sindicalizar, diferente dos policiais civis, penais, tal, científicos. Beleza, então as associações têm o quê? Quais são as pautas? Vou entrar com ação, vou proteger... As pautas de A primeira pauta é ser apolítico. Não se envolva com a política. Como não? Mas aí eu te falo assim, o mundo é político. Como não? Tudo é político. Associação... A educação do seu filho é uma forma de fazer política. Se eu fosse presidente de uma associação com 10, 20, 30, 40 mil, eu chamaria o secretário. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero uma reunião contigo, senhor secretário da Segurança, secretário do Planejamento, secretário da Receita Estadual. Eu quero falar sobre a minha categoria. Eu quero reivindicar aumento, olhando a análise de receita do Estado, análise de despesa do Estado. Então... Eu quero que o meu projeto conste na LDO. Se não tiver na LDO, não vai ter aumento, não vai ter recomposição, nada, cara. Eu quero que tenha uma LOA, uma lei orçamentária anual. Eu quero que nas leis de diretrizes orçamentárias conste que as praças, que os investigadores, que os policiais penais, escrivães, sabe, sei lá, qualquer categoria, os científicos, tenha a previsão de recomposição. Então, quando a gente conversa dessa forma, dói para algumas associações ouvir esse podcast, dói para alguns coronéis, alguns delegados. Eu sei disso. Você sabe disso, né? Lógico que eu sei disso, mas assim, eu também falando aqui, eu estou brigando pelos senhores. Né? Essa fala aqui é uma fala que a gente sabe, o seu canal ele atende e atinge em níveis,
que eu tenho certeza que você já tem esses números, Idancas, porque eu falo com muita gente, eu falo com políticos, eu falo com secretários municipais, do Brasil, não é só de São Paulo, não. Então, assim, eu tenho a minha influência, Ele cita o canal, né? cito o Cita o canal, e canal, assim, é né? um canal inteligente. Então, você que está assistindo, você deixa de fazer alguma coisa para se interagir com o canal e se interagir com o que está acontecendo na área de segurança pública da União, Da União. né? Então, assim, associações, né? Eu bato palmas para associações todas, Lá na sindicatos da Paraíba, né? Paraíba, Parabéns. né? Não foi Sentaram, fácil. conversaram, Não, tomaram uma eles não abaixaram água. a cabeça. Eles foram até. Como está acontecendo em Minas Gerais, cara. Hoje, lá em Minas, não vai ter aumento, porque eles não estão no plano de recuperação fiscal, enquanto Sim, aquela coisa toda. Só que as associações estão falando, os sindicatos estão juntos. Eles levaram essa discussão para dentro da Assembleia de Minas Gerais. então, A já é gente um vê grande alguns passo. estados mais É. atuantes, né? O Rio de Janeiro compôs agora um grupo de estudo para a recomposição dos servidores do executivo. Então, mas eu te falo uma Cara, coisa, eu não Dancas. vejo isso, por exemplo, em É. São Paulo. Então, mas vamos lá. Vamos juntar a bancada da bala. E olha que eu tenho grandes amigos lá. Junta-se a bancada da bala, junta-se, né, Você, todas as associações você, e sindicatos voltados à área de segurança pública antes de falar com o governador, com o senhor secretário de segurança pública. Olha a força que nós temos, né? E eu falo isso, né, para todas as categorias. No caso da Polícia Militar de São Paulo, do soldado lá, do recruta lá, ao coronel full, para todo mundo. Então, essa minha fala, né, eu já falei aqui para vocês, já falei para vocês, eu não sou ativista, não sou. Não, mas alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, esse recado vai direto para vocês, a bancada da bala, né? Vocês foram eleitos todos vocês com os nossos votos, votos das nossas famílias, né? Eu fui cabo eleitoral de muitos deles, né? Não vou citar nome aqui. Mas você percebe assim, muita energia voltada a certos problemas. Aqui em São Paulo, essa guarda, essa GCM vai ser polícia municipal ou não? Pô, a Paraíba já saiu na frente. Parabéns, Estado da Paraíba. Um abraço enorme para todos os agentes de segurança da Paraíba por esse aumento. 20%, eu vou um pouquinho mais, 27,5%, 28%, né? Para recompor a inflação, né? Que está em torno de 4,5% a 5%. a Mas oficial. a oficial Porque se for dele. comprar ovo, não dá. Não dá, né? Café O com. ovo tá tá R$ 1,15. Não. Um E o ovo. café, você viu que até cortamos o café aqui no podcast, No né? podcast. Cortou o café. Então eu falo para vocês, assim, vamos, né, vamos. Você que é associado de alguma determinada associação, cobre lá deles. Essas pautas, né? Né? São pautas Sindicatos também, né? sindicatos também, porque eu vou ficar sentado sem falar nada. Pô, você paga uma mensalidade. Eu só quero receber uma ação que está em Contratar um curso. advogado. Então, É mais barato. mais barato, não paga mensalidade, boa, não paga advogado. E quando sair a ação, você paga lá o valor que ele vai te cobrar lá, Que os a honorários. associação vai cobrar do mesmo jeito, né? Mas você paga a mensalidade e vai ter que pagar os honorários Os honorários do mesmo advocatícios. jeito. Então, pessoal, é isso. Não adianta um vir aqui, um outro determinado amigo que briga, né, junto à sua classe, né? Eu concordo que todo mundo, inclusive você que está assistindo, dá ligada para a sua associação e pergunta o que ela está fazendo. Tem algumas associações que emitem os comunicados na internet, nos seus sites, nas redes sociais, revistas, que é encaminhada aos seus associados. Não tem uma pauta sobre essa associação está brigando por um aumento do policial Não tem, não. militar. Aqui em São Paulo, né? Aqui em Por São isso que a Paulo. gente traz por isso que o nosso canal é legal, a gente fala com os agentes de segurança do Brasil inteiro, inclusive a gente sabe que uma das pautas aí importantes. Eu posso perguntar para eles? Pode. Você que está assistindo o nosso programa, encaminhe para nós se a sua
associação ao qual você faz parte, ou do seu estado, se ela briga, se ela é a única a brigar por um aumento salarial, Coloca nos apoio comentários, né? jurídico, as doenças Pergunta o mentais. que faz essa O associação. que ela faz além de cobrar um determinado valor lá para você ser associado? Ah, para usar colônia de férias? Parabéns para você que Isso é ainda legal. consegue viajar e passear com a sua família. Muitos não. Muitos estão preocupados. Então a Paraíba ela sai na frente. Mas você falou que tem uma pegadinha aí. Opa, Vamos alertar os nossos né? amigos. Cara, eu acho que essa informação é para todos os policiais. Acho que a informação é para todos os policiais. Que lá na Paraíba é o seguinte: o governador deu aumento justo. Acho que foi justo comparando com o restante do Brasil. 4% agora em janeiro, 11% em setembro, mais 4% em dezembro. Somando vai dar 21 pontos alguma coisinha, né? Porque é aumento sobre Isso, aumento, né? Mas a gente está arredondando os 20%. Só que eu acredito, e aí eu vou chamar a atenção dos nossos policiais aqui no Brasil, cara. Eles querem mudar vencimentos da Paraíba para subsídio. Cuidado, hein? E aí tem a pegadinha. Explica Cuidado. qual que é a eu já falei no vídeo. Se você quiser, cara, que eu explique melhor sobre subsídio, então você coloca aqui nos comentários. Quero um episódio só de subsídio. Mas dá uma geral aqui pro nosso pessoal. Onde que tá a pegadinha no subsídio no salário policial? Primeiro, deixa eu explicar, né? O subsídio é pagamento único, né? Parcela única, né? Parcela única. Então você é bom para quem está iniciando a carreira, até os 10, 12, 15 anos, joinha. Vou usar um exemplo, né? Vamos lá, o subsídio vai ser no valor de 10 mil reais. Então, para um soldado da União, 10 mil, iniciando, primeiro dia lá na rua, lá, já na escola de formação, 10 pau no bolso, Tá ótimo. ótimo. Só que para o antigão, para o soldado antigão, né, vamos colocar que ele já ganhe Então, 20 anos de serviço. 20 anos, 25, 25, né? Quinquênio, sexta parte, Vantagens vantagens pessoais e tudo mais, ele está ganhando, juntando tudo isso aí, englobando tudo isso aí, ele está ganhando em torno de 14 mil reais. Né? Esse São valores, gente, são valores hipotéticos. hipotéticos, Para você entender o que é fictícios. subsídio, né? Exemplo, pelo amor de Deus, vamos lá. Né? Nossa, quem me dera, né? Soldado ganha 15 pontos. Quem me dera, né? E faria mal pro policial o valor de 15 pau? Ele merece, o policial? Nossa. Do Brasil merece? Um Claro. agente de segurança? Né? E aí, conta aí, ele ganha. Então, ele vai. Vamos lá. Ele tá aqui em cima, com 25 anos. Porque a ideia é o seguinte: o policial entra hoje com 5 mil, números redondos. Aí o subsídio fala assim: não, agora eu vou te dar 10 mil. O cara que tá entrando, pô, legal, eu não vou sair de 5 para 10. Ótimo. O problema é quem tá na carreira, né? E isso já tá antigo na carreira. Para ele, para os veteranos e para os pensionistas. Tem que pensar nisso. Veterano, pensionista E o antigão. Porque assim, mas todos vão ganhar o subsídio. Explica aí. Então, mas vamos lá. Tá com 14 mil. Esse subsídio não vai atingir até ele. O subsídio ele vai galopar até chegar nos 14 mil. Isso pode demorar 5, 6, 10 anos para ele chegar aqui. E o antigão fica lá estagnado. Ele não tem aumento. Não tem aumento nenhum. Então preste atenção, vocês, né, associações lá e sindicatos da Paraíba, prestem muita atenção. Né? Não joguem fora toda essa energia que vocês deram cobrando esse bom aumento, não vou falar magnífico, para a classe dos agentes de segurança pública do seu estado, Paraíba. Porque o governador pode congelar tudo em subsídio, dar esse aumento, põe em subsídio, e quem está acima do subsídio tem que esperar o subsídio por 5, 10, 15 anos. E aí você tem um congelamento de salário dos antigões? De soldado a coronel. Lógico, porque assim, quantos governadores não passaram por tantos estados e não deram o aumento salarial, somente a reposição, né? Em São Paulo, a data base, o mês está acabando e nada de... O subsídio é um perigo. É um perigo. É um tiro de calibre 12 no pé. Entendeu? Então, você tem os novatos que estão chegando agora 5, 10 anos, pô, sensacional. Sensacional. O cara que está com 20, 25, 30 anos de serviço, então, o aposentado, né, o inativo, e a pensionista ali, ó, tá vão amargurar anos e anos sem aumento. É isso que você está falando? Isso. Caraca. E como que ele faz? Né? Então, assim, você vê lá,
e todo o seu tempo de serviço, o que você fez, né, a prestação de serviço, as prestações de serviço para o seu estado, esquece. Se baterem o martelo que vai ser subsídio, né, que é uma tendência lá na É, Paraíba, pelo menos é a o que chegou notícia, é a ao notícia, é a nosso notícia. conhecimento, Não, né? mas E olha, tenho muita influência com secretários, obviamente falando, né, com pessoas influentes. Então, assim, tudo caminha para isso, Idancas. E caramba. isso vai ser muito perigoso, É, né? E assim, fala de polícia militar, não, é o delegado de polícia, lá antigão, coronel. é um coronel. E aí, como que faz, né? Então, assim, O salário vai ser congelado. congelado e eu não optaria por isso, É, né? se tem vantagens pessoais, Não. tem que pensar nisso mesmo, né? Muito bem. E eu não falo com carinho, não. Conforme eu fiz aqui, um tapa na mesa. Porque Agora, se isso virar moda, pode vir para qualquer estado da União. a Polícia Federal paga por subsídio. Já tem Então, algumas polícias pagando por subsídio, que é uma linha só. Ah, isso é bom. É bom para quem está ingressando. sim, 5, 10 anos. incentiva quem tá, mas assim, desmotiva quem tá lá em cima, É, né? E eu, como que fica eu? Você espera. vai esperar até o Então, mas subsídio. você fala assim de Polícia Federal, pô, o salário da Polícia Federal tá Não, em torno, não. né? Então, Ó, mas eles merecem ganhar mas isso. agora. E quem era o antigão que estava ganhando Não, mais? fica na Ficou fila, fica congelado o subsídio. amargurando, Mas é fica assim. amargurando. Vamos mudar o assunto, Rodrigues. Vamos falar de um. Vamos falar que pegou essa semana aí. A fala talvez infeliz Totalmente ou feliz, inadequada. né? É público, né? O ministro Lewandowski da, da Justiça da e Segurança Justiça e Pública. Segurança Pública, né? Ele falou que a polícia não sabe prender. Talvez não seja essa a fala, mas esse é o sentido. A polícia não aprende mal, por isso que o judiciário tem que Tem soltar. que soltar, O que né? você fala disso, Foi Rodrigues? totalmente feliz, né? Mais uma vez infeliz. Aí eu volto sempre na mesma tecla. A assessoria. Quem que assessora um ministro desse para falar em público, né? Eu não vou falar. Sim, eu tenho respeito, é uma autoridade e tudo mais, mas assim, é público. Falou uma grande besteira. E quem está falando sou eu, que por muitas Você não vezes, sabe prender, Rodrigues. mas eu prendi demais, sabe? Prendi muitos e muitos bandidos. Eu não. Toda a polícia militar, no caso aqui de São Paulo. Mas isso ele falou pro Brasil. Todas as polícias. Todas, civil, federal, então não sabe prender. Para todos, né? GCM. Então ele vem assim novamente, porque até então, tempos atrás, ele assinou um decreto, né? Falando, né, assim, dentro desse decreto, com vários artigos lá, que alguns beneficiam a segurança pública de cada estado, né? Mesmo que seja impertinente, porque eu vejo assim, até mesmo ele quer ser o mandatário, né? Ele quer mandar em tudo da forma dele, né? A grosso modo falando, né? Se não seguir essa cartilha, o seu estado vai receber menos valores que serão destinados à área de segurança pública, né? Em alguns pontos ele é assertivo dentro desse decreto. Então, assim, ele apagou tudo, né? Dentro dessa fala, ele diz que nós não sabemos prender. Então, você que está na ponta da lança lá, prendendo os marginais, né? Vai para a audiência de custódia. É sabido que 90% deles vão sair no dia seguinte. Até porque a regra no Brasil, e isso que o Lewandowski não falou, cara, ele é um prestador de serviço do executivo, eu sou o tomador de serviço de segurança pública. Que fique bem claro, Sim, nós somos cidadãos que isso. tomamos o serviço de segurança pública do Estado. Então, se a gente acha que o serviço não está bom, a gente cobra Tem que cobrar. quem está prestando o serviço, que é o executivo. Então, o Lewandowski, ele vai trazendo esses comentários e eu não vi, eu vou falar o que eu vi, uma associação de delegados de Polícia Federal se manifestando imediatamente a fala do Lewandowski, e eu vi alguns políticos falando que não é bem assim. Né? Me parece que o Lewandowski se retratou, mas ele se retratou ali para não tomar dislike. É isso aí. É a gíria, mas o que ele acha é a primeira fala. Isso é chamado de ato falho, né? Quando a gente estuda a personalidade humana.
mas ele deixou claro, né, que a polícia prende mal. Só que ele não falou, e era importante que ele falasse que a regra no Brasil é a liberdade. A regra é livrar-se solto, é deixar solto. A exceção é a prisão. Então, isso ninguém fala. É a ordem constitucional, o modelo jurídico do Brasil é que a pessoa responde em liberdade e não presa, né? Ela responde presa em crimes violentos, coisas assim do tipo. Então, ele não falou isso. Então ele jogou a responsabilidade na polícia. A Associação de Delegados de Polícia Federal criticou e alguns políticos criticaram. Somente, né? Eu não vi nenhuma associação. Mas pela cadeira que ele ocupa, é uma cadeira de grande relevância, né? Eu acabei de falar aqui, todo mundo fala, né? O que mais é inoportuno, o que é mais grave no Brasil é a insegurança pública. Então, se ele fala isso, ele deixa bem claro que o marginal está a léguas, né? A quilômetros da dianteira, né? O policial está ali, ó, dia após dia, trabalhando, prendendo, né, serviços de investigações sendo elaborados, né, e você percebe que no Brasil, Idancas, eu falo isso porque foram 28 anos da minha vida prendendo bandidos, né? Então é comum hoje o policial ele detém, né? Ele prende alguém em flagrante delito por sei lá, qualquer crime. É comum o cara ter 5, 10, 20, 80, né? A gente fala, não é passagens, né? Criminais, é antecedentes criminais. Não é comum, né? Não só é, no Brasil, né? não é comum, isso é atípico. comum, Isso é atípico. não é comum. É comum para o policial, mas não é comum. Aí eu faço uma crítica, né, incisiva, né, sobre a audiência de custódia, né? No batalhão onde eu trabalhei, na rota, durante mais de 20 anos, né, tivemos a oportunidade de acompanhar uma audiência de custódia, né? Eu vejo assim, é uma audiência? É uma audiência. Então, quem tem que participar da audiência? É só o preso? Não. Convida a vítima, convida o autor da prisão, convida um delegado de polícia, para, né, o que lavrou o flagrante, uma testemunha. Não audiência de custódia, faz ali, rápido. No máximo 10 minutos, porque a fila de preso é enorme. Então, assim, a regra é soltar. Ah, você roubou? Roubou, né? A mão armada. Ah, mas você está arrependido? Estou arrependido né? É tudo cartas marcadas. Você é pai? Sim, eu sou pai. Qual a idade do seu filho? Ah, meu filho é menor de idade. Bom, você está arrependido mesmo? Estou. Então você vai responder esse crime em liberdade, tá bom? Esse arrependimento, o juiz pergunta juridicamente? Regra? Não, mas ele pergunta isso? Pergunta. Deixa eu só fazer. Agora eu quero perguntar para você. E aí, cara, e aí você coloca nos comentários, hein? Olha só a pergunta para fazer para o Rodrigues, mas a pergunta é para você. Quando o juiz faz uma pergunta jurídica, porque faz parte do processo penal essa pergunta, né? Sim. Do inquérito, do processo, ele tem alguma avaliação técnica de um psicólogo para analisar arrependimento da personalidade? Nada, não tem nada, não tem nada. Então é só uma fala da boca para fora. E ali... Porque eu acho que numa audiência de custódia, e aqui vai um recado para você, inclusive eu até escrevi um livro, deixa eu só mostrar para vocês, né, gente? Porque a gente tem que falar. Eu escrevi esse livro aqui, Psicopatia, ela está no meio de nós, e é uma crítica séria também que eu faço nesse livro ao poder constituído, ao processo penal. Porque nem delegados, eu sei que não é o processo ainda é inquérito, e nem os juízes, nem os promotores, defensores, eles não fazem avaliação da personalidade do criminoso. Nenhuma. Então, quando o juiz pergunta, você está arrependido? Tô. Mas assim, eu precisaria de uma prova técnica para sentir esse arrependimento. O arrependimento é de alma e a gente traz a religião, ou o arrependimento é técnico, analisado por um psicólogo? Não, lá é de alma e de coração. Então, cara, olhadinha desse livro aqui, é uma crítica que eu faço aí no sistema criminal. Porque se você está falando que não, é só uma pergunta... É assim, cara, eu falo para você...
Então é o tal do famoso enxugar gelo, né? É, eu falo por mim, eu critico totalmente, né? A preocupação deles é saber se o cara foi algemado, se foi bem tratado, se não foi. Então, assim, são outras perguntas de relevâncias pessoais. Técnicas também? Sim, técnicas também. E olha, me corrigem se eu estiver falando besteira aqui, alguma coisa inoportuna. A regra é soltar, não é prender. Então, assim, o policial militar, né? O chão de fábrica, tá lá, ó. Todos os agentes de segurança, todos, né? É o cara que vai lavrar o flagrante delito, é a testemunha, é a vítima. Pô, ninguém se preocupa com a vítima. Ninguém se preocupa com a vítima. Ou com as vítimas. A caso do cara ser detido num cometimento de 5, 6 flagrantes no mesmo dia. Né? Vamos falar do tal do roubo de celular. É sério isso aí? É verdade. E como que faz? Não solta o cara, que é um crime de menor potencial, mas é esse cara que está se formando que logo, logo ele vai... Né? É fato. Se o cara abordar você, policial, né, agente de segurança pública, cuidado, né? Será que se ele identificar você ou a vítima, se ela porventura de estar ali já numa situação incômoda, já saturada, sabe? Reagir, a gente sabe que vai morrer, né? Você vai ganhar um atestado de óbito e o juiz e todo mundo ali andando com seguranças, carro blindado. Assessoria policial militar. Então, e como que funciona? Então, assim, sabe o que eu vejo? Uma hora de um cara desse solto, livre, na audiência de custódia, vai responder pelo seu crime em liberdade, ele buscar um psicopata, né? Ele vai buscando suas vítimas. O que eu cheguei à conclusão, né, nesse livro aqui, nas minhas pesquisas de psicologia e do sistema criminal, nem todo psicopata é criminoso. Sim. Mas todo criminoso é psicopata. Quer dizer, eu concordo. Se eu errei em percentual, 99, 98%. Mas tá dentro, é isso mesmo. Quem viveu, quem vive, né, esse mundo de patrulhamento, investigações, prende, você percebe que o cara tinha uma figurinha marcada. Então o que acontece? O Lewandowski, o que acontece? Lewandowski acertou ou errou na fala? Errou totalmente. Errou totalmente. Caramba. A polícia prende, sim, e prende muito bem. Os agentes de segurança fazem todo um trabalho de base, investiga, busca, é o ato em flagrância, em flagrante delito, vai lá, prende o criminoso, conduz a vítima. Na rota a gente fala assim, o pacote completo. Né? Você apresenta a ocorrência na rota, tem a vítima, já tem a oitiva dela com você, né? Tem os relatórios próprios, né, da corporação, né, da testemunha, do preso, lê os direitos do preso, né? Se algemou o cara, tem lá o porquê que você algemou, né? Tem um relatório próprio, por que você algemou o cara. Então, assim, você conduz a ocorrência de uma forma mais tranquila e pertinente possível e apresenta para o delegado de polícia, que sempre vai ratificar o ocorrido, vai lavrar o BO e está feito. A ocorrência sempre é uma ocorrência redonda. Mas o sistema criminal não é só jurídico. É aí que o pessoal erra. O sistema criminal não é só jurídico. O sistema criminal perpassa por personalidade delitiva, e a personalidade delitiva tem que ser analisada por psicólogos e não pelo juiz. Então, cara, mas aí eu não sei se o Lewandowski não pensou nisso. Não né? pensou. Então é isso que eu falo, os assessores hoje, né? Assessoria. Assessoria jurídica não está bastando. Então ele foi totalmente infeliz no que ele falou. Entendeu? Por mais que peça desculpa, já foi, né? Já foi. Tá bom? Já deu a tapa na cara dos policiais. Tem coisas que não voltam atrás. A gente fala, né? A palavra dita, a flecha, né? E a pedra. E a pedra. Atirei a pedra, a flecha. Já foi, então assim. Já foi. Aí, desculpa. Outra analogia é o saco de penas, né? De plumas, que você vai lá no barranco, lá numa grande montanha, uma alta montanha, e joga. Já foi. E espalhou. Não dá pra recolher. Pegou muito mal. A repercussão foi enorme e para ele e para a imagem dele foi péssima. Eu fiz um vídeo sobre isso e falei, Lewandowski, se você é o ministro do executivo, você que presta o serviço de segurança pública,
Isso você tá vendo, eu falei bem isso no vídeo, e até esse vídeo é bem legal para você assistir, cara. E eu falei assim, cara, se você sabe que a polícia aprende mal, você como ministro, chama os 27 delegados, 26 estados de Justiça Federal, 27 delegados, Secretário de Segurança não, Pública. não, não chama secretário não. Chama os 27 É. secretários, chama os 27 comandantes gerais, os 27 delegados gerais, né? Ensina como que Não, não, prende. coloca faz uma palestra, põe um PowerPoint, explica, policial, você tem que prender assim, dessa forma, para o judiciário não soltar. É tão fácil fazer, né? Porque se eu sou chefe lá de uma pasta do executivo, eu chamo os delegados gerais, eu convido, delegados gerais venham, comandantes gerais venham, secretários venham, que eu vou explicar como é que a polícia tem que prender para o judiciário não soltar. Só que ele esqueceu que ele é chefe de chefe de 3 polícias, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, que né? Então ele esqueceu que ele é chefe das polícias que ele criticou, cara, como executivo, como chefe Pegou de uma muito mal. pegou mal, porque ele Pegou falou da própria mal. polícia dele. E aí a Associação de Delegados bateu para como assim? Então, mas somente ela que eu vi. E as demais? Não fala. Então, não era uma oportunidade para as associações Todas as associações do Brasil, todas, de oficiais de praças, de todas delegados envolvidas na área de segurança pública, civis? todo mundo, técnica científica, penal, todas se reunirem. Então, me dá a receita do bolo, senhor ministro. Como que se prende, né? Me dá uma cartilha, né? Me dá uma cartilha de como. A polícia de São Paulo está indo para 200 anos, os outros polícias têm mais de 200 anos. Então, mas Cara, assim, como tá tudo errado, então. o certo aqui é soltar, né? A regra é soltar no Brasil. É mais, como que foi falado aí por um determinado presidente da República, né? É mais escolas e menos presídio, né? Então é isso aí, pessoal. Então a gente vive nesse mundo infernal, né? O cara ele sai da delegacia, ele sai do fórum lá na audiência de custódia, pela porta da frente, livre, leve e solto, e vai cometer novamente o mesmo delito ou um delito maior, porque ele vai crescendo na carreira dele, né? Foi um celular, agora vai ser um carro, vai ser uma residência, vai ser um banco. Então, assim, cadeia para ele não existe. Aí ficamos nós, Mas enjaulados, sabe como é, gente? presos nas nossas casas. Mas sabe o que eu acho que dá para mudar? Falando na academia, vamos falar nos cursos de psicologia, nos cursos de direito, nos cursos de formação de soldado, de oficial, nos cursos de formação, de ingresso para juízes, nos cursos de formação dos promotores, dos defensores públicos, que o sistema criminal não é só jurídico, né? Eu tenho falado, eu já dei algumas palestras, porque o pessoal pensa que eu só fico só no podcast, né? O cara me conhece só pelo Não, é podcast, muito né? mais, né? E aí eu dou palestra em faculdades e eu vou falando da necessidade da interpretação da personalidade do criminoso no sistema jurídico. Então, eu tenho certeza eu não tenho nada, muito pelo contrário, cada vez a minha audiência me surpreende com os bons comentários e com o nível. Então, eu gosto que vocês comentem, mas a gente acaba levando essa informação, olha, o sistema criminal não é só jurídico, não é só mudar a lei, mas inserir outros profissionais que consiga fazer análise da personalidade, falando, não, você não, nessa audiência de custódia, você não vai livrar-se solto, você não vai ser colocado em liberdade porque a sua personalidade delitiva é preeminente. Quando você disse que se arrependeu, foi da boca para fora, Sim, você ele não se sabe arrependeu que ele de vai ganhar coração. o alvará dele. Não, então ele sabe, porque Soltou. eu não tenho um profissional trabalhando. Por exemplo, nos Estados É Unidos, eu brincadeira. tive a oportunidade de conhecer algumas polícias lá. Eu vou falar uma coisa bem simples, né? Para você ingressar na polícia ou no sistema criminal dele, sistema criminal não é só jurídico, você passa pelo teste de polígrafo, que vai falar se você está falando a verdade ou é mentira. Então, não é da boca para fora. Cara, o polígrafo é um instrumento técnico americano, é, é isso, usado pela FBI, Está CIA, as polícias, inserido está na. inserido lá. E aqui no Brasil, sequer a gente tem um outro profissional falando sobre a personalidade. Então, fica a dica aí, né? Eu não tenho muito tempo para ficar dando palestras, mas seria muito importante que você que me assiste, você que é político, você que delegado, comandante, você que faz parte do sistema policial ou do sistema criminal, inserir essas falas, né, de profissionais falando sobre personalidade, para que a gente não coloque também só a responsabilidade no juiz. Porque, coitado do juiz também está soberbado ali, também Tá, ele sabe. né, todo o sistema está carregado, enquanto outras partes eu poderia dar um pouco mais de alívio. Né? Não sei se o que você pensa disso, Rodrigo. Sim, eu concordo com você. Eu acho que a visão, né, um perito, né, um psicólogo, um psiquiatra, avaliar tudo isso aí.
Eu só creio que talvez não haja tempo hábil, porque são 24 horas do ato da prisão para Isso a muda, apresentação. isso muda a lei, porque a necessidade social é outra, cara. Sim, Aí aí, sinto muito. Aí que mude a lei. então, Porque a sociedade está pedindo isso, cara. isso, justamente. Né? Quem sofre é nós, nossos filhos, Não nossos pode ser um pais. pouco mais demorado, sabendo que eu não vou deixar esse cara livre, deixar ele preso? Será que não seria legal um laudo psicológico Então, sobre a mas aonde personalidade? estão os nossos deputados federais, estaduais, onde Chama a estão os bancada da bala senadores? aí, pô. O secretário de Segurança Pública, ele toda hora ele fala que tem bom relacionamento no Congresso Nacional. E eu sei que esse vídeo vai chegar para ele. Tá aí uma. A gente. É uma dica. O pessoal de São Paulo fala que eu não tenho. Os coronéis ficam falando que. Cara, uma pauta positiva para vocês. Sai da mesmice, leva essa necessidade aí social de rever a audiência de custódia. Não estamos para mudar o sistema. Mantém o sistema, mas coloca um profissional que consiga analisar a personalidade, já que o Rodrigues falou que uma das perguntas é se você se arrependeu. O arrependimento tem a ver com sentimento. Eu acho que o juiz, o promotor, o defensor, o advogado não aprenderam personalidade humana. É um curso de graduação de 5 anos, fora todos os aperfeiçoamentos e cursos que a gente acaba fazendo. Então, quando você fala assim, audiência de custódia, o juiz pergunta isso porque você está relatando, eu acho que falta um instrumento. Agora, se perguntar para a sociedade, vamos cumprir a lei e colocar 24 horas aí, ou vamos ouvir um outro profissional, e se ele tiver que ficar preso, que seja por um processo mais técnico do Sim, que só jurídico. mas Tem que eu mudar? Tem que volto a mudar, falar mas para a gente você. não está falando isso no curso de Então, formação, mas nos hoje, cursos. o juiz, o promotor de justiça, quem está sentado, o defensor público, o bandido, o ladrão, ele tem direito a tudo. Ele não contrata um advogado. É tudo, é o pacote completo. Eu não vou falar que é favorável para ele, que eu não seria insano de falar isso. Mas ele sabe que isso é o bandido pensando. Ele sabe que se ele já saiu de 8, 10, 15 prisões, né? Ele vai responder em liberdade. Para ele tanto faz, ele vai voltar a cometer o crime. Ou ele vai sair dali, ele vai procurar uma orientação psicológica, ele vai se arrepender mesmo, ele vai arrumar um emprego para ele. Não, ele vai continuar na vida do crime, Dancas. Eu volto a insistir. Se tem audiência de custódia, por que não, né, incrementá-la? E ouvir também a vítima, ouvir o policial, ouvir o Mas eu delegado, acho que não dá tempo. a Mas testemunha. antes de o juiz decidir pela liberdade, eu vou só insistir nesse fato, cara. Porque eu tive que estudar bastante sobre a psicopatia. Coloca um laudo de um psicólogo do Estado. Coloca o do Estado. Na audiência de custódia eu tenho um psicólogo ali para fazer análise de comportamento. Eu E eu consigo. concordo quando você fala Cara, assim, não é só o juiz que tem que ser não é só o penalizado juiz. por toda a população. Não é só o juiz, Coronel, cara. A gente tá colocando uma carga enorme. O né? juiz não tem. Não tem, ele, Ele não tem elemento, ele não é técnico. ele não viu, ele tá ouvindo o cara. Ele tá ouvindo o ladrão ali, Mas que ele né? seja amparado por um laudo psicológico, psiquiatra, ali naquele momento. Se Sim. ele se arrependeu, ele tem noção da gravidade, ele conhece tudo isso, o psicólogo vai atestar ali, cara. Então, Aí ele vai decidir. É técnico. Né? É uma decisão técnica. Eu tenho certeza que a sociedade. Dentro dessa pergunta. Cara, deixa eu perguntar. Você entendeu o que a gente falou aqui? Coloca um laudo psicológico, psiquiatra, na audiência de custódia, para o juiz aí poder decidir. O juiz ele não é obrigado a seguir o laudo, você conhece o processo penal, mas se ele tiver um laudo lá, ele não se arrepende. Agora é com você, juiz. Eu tenho um laudo técnico, você decide, continua sendo o dono do processo. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Vale a pena a gente reverberar isso para o Brasil? Vale a pena a gente falar nos cursos de formação de soldado, nos cursos de oficiais, as palestras na magistratura, na promotoria? Será que a defensoria... e eu falo isso para melhorar o sistema de segurança. Então essa pauta, cara, é uma pauta pró-sociedade, pró-polícia, pró-sistema criminal. É pró-segurança pública. E se você está desconfiado, se você está achando... eu participei, não foi de uma nem de outra, foi de várias, né? Tive a oportunidade. Para não falar outra coisa, dá até ânsia, sabe? É uma revolta que você vai dar, que dá em você, que você percebe, poxa, todo o trabalho, então, feito, né? E não foi
O que eu acompanhei não foi ali o preso, né, na audiência de custódia, aquele detido por mim, aquele que foi preso em flagrante por mim. Em outras ocorrências, né, é lido todo o cometido por ele, né, daquele ato dele, né, daquele crime que ele cometeu. Aí você percebe que tudo conspira para a soltura do cara. Ele vai sair solto. E as perguntas são pertinentes a essa, para ele mostrar o seu arrependimento pelo fato. E ele jamais o cara vai falar, não, estou arrependido, não estou arrependido, vou voltar a cometer o crime. Não, Aí eu faço um convite, né? Uma sugestão minha. Oriente o senhor coronel, o delegado de polícia, né? O responsável lá para a técnico-científica, a GCM, né, o Polícia Penal, né, se não tem no seu estado, consulte a quem direito lá, para você que está na ponta da linha, lá na ponta da lança, participar, né, somente acompanhar uma audiência de custódia. E depois relate aqui, ó, o Tenente Rodrigues estava falando a pura e a mais sincera verdade sobre o que se acomete numa audiência de custódia. É totalmente algo que foge à regra, né? A regra é soltar, é livrar o cara. Então, o senhor ministro foi totalmente infeliz na fala dele. E omitiu um fato que é jurídico no Brasil, né? A regra é soltar, né? Não é deixar preso, né? Mas fica aí, né? E quem sofre, fica aí, mas quem sofre a população. E você falou, né? Você falou, não se metiu às associações. Que eu pensei que na hora que o ministro saiu, eu coloquei aqui no site, falei, agora as associações, levantou a bola, as associações vão mostrar. Posso fazer uma pergunta? Seu público, seu programa, pô. Então vamos lá. Me indique uma associação aqui em São Paulo, onde eu estou, que se manifestou contra essa inoportuna, infeliz fala do ministro da Justiça e da Segurança. Eu posso falar uma coisinha? Pode falar. Vou falar de São Paulo, vou falar do Brasil. Tá não quero falar de nenhum coronel, pelo amor. Eu não uso o nome de pessoas e as pessoas se ofendem comigo, né? Coronéis que marcam entrevista comigo desmarcam porque o comando não quer que... Enquanto isso, outros coronéis, comandantes gerais, falam comigo de boa. É uma coisa meio louca. O comando geral de Alagoas, né? De Alagoas. Eu acompanhei esse programa. Cara, a fala do ministro foi uma levantada de bola para todas as academias militares, todas as academias de polícia civil, todos os cursos de formação de soldados, para todos os diretores de academia que ganham seu adicional por ser diretores, tá comandando academias militares, né? Ninguém falou nada. Ele acabou de falar, o que vocês ensinam tá errado. Tá errado. O que vocês praticam está errado. Eu acho que ali era uma chance do coronel, do delegado, falou, peraí, ministro, eu gostaria que o senhor viesse à minha academia de polícia civil, à minha academia de polícia militar, ao meu curso de soldado, ao meu curso de cabo, ao meu curso de sargento, ao meu curso de polícia penal. Explica o que está errado no meu currículo, que é um currículo nacionalizado, né? Olha, cara, eu tô só fazendo... uma sugestão. Eu só estou conectando. Não é razoável um comandante de academia de polícia militar, um delegado que é diretor de uma academia de polícia civil, eu vou falar o termo jurídico para vocês, quedar-se silente, quedar-se em albis, silente na fala de um ministro. Estão quietos, estão totalmente silenciosos. Como? Agora que era o momento. Se eu sou diretor de uma faculdade, o cara fala do meu curso. Mas eu posso dar uma letra para você? Fala aí. Então tá, vamos falar assim, o coronel, o delegado, o inspetor, enfim, né, todas as forças de segurança. Por que não cobrar dos seus sindicatos, das suas associações, para fazer um manifesto geral, ou único, exclusivo de cada associação, e levar em mãos ao senhor ministro, Ricardo Lewandowski? Aonde nós estamos errando? Por gentileza. Mudar o currículo. Né? Temos que mudar o currículo. Né? Você foi na rota, vocês têm curso lá de abordagem? Todo dia. Vocês estão errados. Não, assim, errado. Patamo, Rodan. Ciosaki, né, da Bahia, tá todo mundo errado, policial civil. E erram duplamente,
Porque você apresenta a ocorrência em qualquer delegacia de polícia civil e o senhor delegado ratifica a sua ação. Está errado igual. Agora, todo o trabalho, o que, que é? Enxugar gelo, pessoal. Mas eu acho que faltou ele falar que a essência do processo criminal aqui é liberdade, não a prisão. E quem paga é nossa, a sociedade. Vamos mudar de assunto? Bora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Logo que a gente conversou aqui no início da nossa conversa, você falou da inércia das associações. E hoje as associações, a gente tem uma aqui em São Paulo e uma nacional, né? Inclusive, você vai perguntar para o pessoal aqui da minha assessoria aqui, que o pessoal está aí, fizeram contato lá com o coronel lá que eu pedi? Já passaram e-mail. Já? Tá bom. Então, resposta. Tá bom. Então, tem uma associação nacional, a Federação Nacional aí, e uma associação aqui em São Paulo. Você está falando da inércia, que você falou, associações, em vez de buscar os direitos dos policiais, não estou nem falando dos sindicatos, cara, as associações dos militares, são inertes e não falam sobre a pauta de aumento de salário, né, do QSJ, como a gente fala assim. Nenhuma delas. Como que você vê hoje as associações dos militares, cara? O reflexo, faltou atualização da década de 70, 80 para os mundos atuais, porque lá atrás a associação tinha um peso. Muito grande. Representava o policial. Muito grande. Levava o representante do batalhão, não deixava o comandante se ceder. Não, é isso mesmo. Contia o assédio dos oficiais. E da década de 80, 90, do ano 2000 para cá, essas associações elas se tornaram mais políticas do que representar a categoria. O que você diz disso? Muda por conveniência própria. Não é por conveniência dos seus associados. Todas elas. Se tiver uma ou outra aí, que eu não vou citar aqui, né, para não fazer lobby, uma propaganda, mas assim, se preocupam com a receita adquirida dos seus associados. Então, estamos falando Tá generalizando ou tá... Não, eu vou quase, né? Uns 90%. Mais, 95% é. Nenhuma, eu não vejo nenhuma brigando, gastando a sua energia, buscando alternativa, em dar essa atenção primordial que seria o aumento salarial. Nem da data base, que agora está acabando o mês já. Nós estamos hoje é dia 24, 25, né? Está acabando o mês e ninguém fala da data base, né? Que seria a recomposição até então da inflação, nominal, né? Nominal, porque a real mesmo está no valor que eles pretendem, né, dar de aumento. Então, assim, mas por que tanto fala nisso? É a minha preocupação, né, com o meu salário e com o seu salário, né? E estou falando isso, né, tirando agora o estado da Paraíba, que já saiu na vanguarda, né, com uns 21%. Acho que o Sul também tem Santa Catarina. Então vamos colocar aí, então, 80% das associações do Brasil não se manifestam a favor dos seus associados e da sua classe que ela atende, em desconformidade com o que o governo, com a inércia, né? O governo está parado, né? São Paulo está parado, ninguém fala de um aumento salarial, e é uma coisa assim que livra muito. A gente sabe o quanto que é bom você ser reconhecido, né? Mas não, você tem que brigar, né? E não é o soldado, não é o coronel que vai lá brigar com o próprio governador, com o secretário. Ao meu ver, seriam o que foi feito na Paraíba, as associações. Mas aqui em São Paulo, eu não vejo nenhuma falando, né? Então, assim... É uma criticando a GCM aí. Criticando o prefeito, aliás, não é GCM não, criticando o prefeito. Tem uma aqui em São Paulo. Tá. Mas não está falando nada de aumento. Então, mas assim, nós estamos falando de aumento, né? Briga com o vizinho, não briga em favor de proteger os seus. Então, mas vamos lá, né? Vamos falar uma associação com 60 mil associados, né? O policial da ativa, praças e oficiais, o escrivão e o delegado, todos, né? Não, nem todo mundo está quietinho ali, né? As associações se mantêm inertes, né? Caladas, né? Não querem criar problemas porque isso pode
ser algo que lá na frente vai prejudicar. Mas prejudicar quem? Você, que é um diretor, um presidente de determinada associação? Não. Qual que é a sua preocupação em defender os seus associados? Né? Nós estamos falando de aumento salarial, aumento, né? Um aumento que seja uma coisa muito, mas muito superior à inflação, que dê motivação para que você possa estar trabalhando sempre muito mais bem, digamos assim, feliz, mais contente, né? Disposto, como sempre você fez, até mesmo dar a sua vida em prol da sociedade, se preciso for, e a recompensa, né, a recompensa que seria o seu soldo, cadê o seu aumento? Há anos sem receber né, tivemos aí em 2023, né, há 2 anos aí, que prejudicou demais eu, segundo tenente, e os terceiros sargentos, aqui em São Paulo. E nenhuma associação deu a cara a tapa. Não. Eu até soube que em São Paulo teve uma associação que teve um feirão, né? Um fórum, uma convenção para tratar de assuntos políticos antes da eleição. Eu não sei se essa associação. Você sabe do que eu estou falando, né? Sei, muito bem. Está noticiado na mídia aí. Eu não sei se isso é interesse de todos os seus associados. Eu sei que o deputado federal Capitão Augusto, ele sempre fala aqui no canal. E ele fala da necessidade de aumentar a base de parlamentares municipais, estaduais e federais para as pautas policiais. Mas quando você tem uma associação que tem um objetivo no contrato social que você paga e ela angaria dentro da sua sede futuros parlamentares ou candidatos, eu não sei se essa associação defende os seus ou tem interesses políticos. Então, Eu não isso, sei. Você está falando, eu não estou vendo a eu associação. conheço algumas, né? Uma em particular se diz apolítica. Se diz. Pelo menos Mas no isso é um papel. erro, né? É um erro totalmente porque o policial, grosseiro. ele não pode ser estar filiado politicamente. Não. Isso que é proibido. Isso. Mas a associação você ser apolítico então, é é você não totalmente ser cidadão. É uma Porque o grande cidadão, burrice. não, porque o cidadão tem que ser político. O cidadão tem que ser político, participar da política Sim. local, do Então, bairro, mas da quando você cidade. fala, quando o deputado federal, né, o capitão Augusto fala de ampliar a base, ele está falando em nós, né? Sim, ele, a população ele tem colocar. uma pauta. Muita gente não concorda com ele. Então, Faz mas parte, vamos lá, mas a gente tá falando da pauta vamos colocar dele. mais policiais, agentes de segurança pública, dentro lá do Congresso, dentro da Câmara Municipal, dentro da Alesp. Então, ou seja, o cara tem que se filiar a um partido, ele tem que concorrer à eleição e tem que ganhar os votos suficientes para ele entrar e participar de tudo isso. Aí eu te pergunto, né? Vai você tentar a sorte para tentar ser um político na vida, não é da noite pelo dia. E é muito dinheiro que você vai investir na sua propaganda, na sua candidatura, né, na conquista de votos e tudo mais para estar lá. Então, assim, onde está o papel das associações também, voltando a falar delas, mal delas, que não buscam uma alternativa? Eu acredito, e me corrija, né? E se eu estiver errado, você coloca nos comentários. Seus comentários são muito lidos, é importante que você comente, que você participe dessa forma aqui no nosso bate-papo na Defesa Ativa com o Rodrigues. Eu acredito que as associações, os seus dirigentes, ela não pode estar afiliada aos partidos políticos. Não. Essa é a proibição. Não. Mas ao passo que sempre ensinaram para o policial, aos policiais, você não pode ser político. Você vai ser apolítico, significa que você não vai viver em sociedade, porque a sociedade é política. Então a sociedade, Você começa por aí, né? Elas devem ser políticas, não politiqueiras. Olha só a diferença. Total. Políticas e não politiqueiras. Porque se ela não é política, olha a linha de raciocínio aqui. Se a associação não é política, ela não fala com os agentes políticos. Quem são os agentes políticos do Estado? Governadores e secretários. Sim. Os demais são agentes administrativos, porque são concursados ou comissionados para o serviço público. Então, os agentes administrativos são aqueles que prestam concurso, policial civil, policial militar, policial penal, o científico. Eles são os agentes administrativos.
Os agentes políticos são aqueles do pleito, né, que são membros do poder. Então, o governador é um agente político. Quando ele escolhe seu secretariado, ele é um agente político. Sim. As associações que representam os agentes administrativos são compostas pela direção pelos policiais que são afastados por ter cargo eletivo ou o policial aposentado. Tranquilo. Só que se ele fala, eu não sou político, eu não converso com a classe política. Se é a associação da política, não converso com os agentes Não, mas políticos. isso é uma forma Então, assim, covarde de se mostrar, dar cara a tapa. O que representa, então, 60, 70 mil associados? Aí os coronéis ficam chateados comigo. É porque nas academias, nos cursos de formação, a gente fala assim, a gente não pode ser político. Vocês não podem ser filiados a partidos políticos. Você pode ter a sua política, participar dos eventos. Cara, a gente fala tanto de participar de CONSEG, do Conselho de Segurança, do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação. Isso é fazer política. Mas não é ser politiqueiro. E quando uma associação, ou quando a polícia militar, a polícia civil fala assim, aqui nós não somos políticos, então erra. Vocês não são politiqueiros e não vão fazer da politicagem um trampolim para o seu cargo. Vocês precisam ser políticos, senão, no caso da associação, ela, não sei o que ela faz. E eu falo isso porque as associações são milhares e milhares de policiais no Brasil inteiro. E os policiais, eles precisam que alguém represente eles politicamente, cara. Aí eu te pergunto, nenhuma delas, ou pouquíssima delas, né? Eu vou colocar aí 5% no país, e me corrija. Se no seu estado você tem um bom amparo da sua associação, manda aqui no canal o nome da associação, porque assim, essa associação está de parabéns, ela te representa, né? Eu falo assim, ser incisiva, porque não adianta ir lá para falar com o governador e dentro da pauta só quer tirar uma foto e falar de benefícios que a minha associação, não. Olha, senhor governador, olha, senhor secretário, estamos aqui informando para o senhor, né, ou para os senhores, o quanto o salário, o piso salarial, o soldo, né, isso quer seja uma associação, um sindicato, né, tendo essa oportunidade, leve o assunto em pauta e cobre, né? Se vai ser atendido o seu aumento ou não, o que você solicitou, é outro caso. Mas não é só aumento, cara. Tem mais coisas. Eu recebo aqui nos comentários, principalmente os bombeiros de São Paulo. E tem muitos comentários. Todo dia fala assim, compare a escala de serviço dos bombeiros de São Paulo com o restante do Brasil. Tem muita pauta que as associações podem ajudar. Não está proibido em lugar nenhum que o policial que trabalha das 10 da noite às 4 da manhã pode ter um adicional noturno. Não está proibido, cara. E por que não? Não está proibido, não está proibido. É um direito do trabalhador. O policial é trabalhador. Inclusive, não sei se você sabe, o policial pode buscar a justiça do trabalho nas relações patronais. Então, mas isso não é formado, isso é um crime, se passar isso na... porque a justiça do trabalho vai reconhecer, existe relação de trabalho aqui. E quem vai jogar não é a justiça estadual, porque a justiça do trabalho é federal. E aí, a União que vai cobrar? Então, vou deixar para lá, é controverso o assunto, então, mas vamos lá. Falando que... É controverso, mas assim... a inércia da associação... Por que a associação não fala isso? Eu tive um relato de uma policial feminina, há um tempo atrás, ela falou assim, tenente, por favor, fale nos seus podcasts que o colete que nós usamos, nós, mulheres, não é condizente ao padrão. Então, eu quero fazer o corte agora. Estou apontando agora, já vai falar disso aí. Eu estou apontando aqui para minha assessoria, é o seguinte, nós tivemos uma psicóloga que veio aqui, ela fez o trabalho com as policiais femininas, e sai hoje o programa dela? Sobe hoje. Hoje vai ser publicado, hoje sai no nosso canal, o sofrimento das policiais femininas, cara. E ela falou disso aí do colete, cara. E ela falou que falou com os comandantes, eu não vou falar o termo chulo, é isso aí. Ela falou, a polícia é machista. As mulheres, nossas policiais, sofrem. Elas choram por trabalhar na polícia. Cara, assista. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse programa, cara, assista. Mas continua aí, fala aí dos coletes. Então, eu tenho relatos, né? Eu tive um relato de uma policial feminina, né, que está na ativa, que ela praticamente chorou. Gente, fala lá. Que o colete que é utilizado pela Polícia Militar de São Paulo,
né, de São Paulo. E olha que essa policial militar, essa policial feminina, ela é associada de 3 associações. O colete balístico, né, de proteção balística, né, não é apropriado para as mulheres, né? Então, assim, você percebe que tem essa parte também. Né, eu dou risada porque eu tenho que estar chorando aqui. O quanto que é infeliz deixa eu tudo isso. cortar aqui. Você não consegue trazer aqui no seu programa de Defesa Ativa o comandante, o diretor, o chefe do centro que cuida da farda da PM? Qual que tem aqui em São Paulo? Qual que é Tem o o nome? INT, né, que faz a compra, né? O CNINT, né? Centro de Intendência da Isso. Polícia Militar. Você convida lá. Posso É, fazer convite, mas a gente convida sabe lá. a resposta. Não, a gente não sabe a resposta. Mais uma vez, a pauta não é Ah, para pressionar nenhum coronel, nada, mas é ouvir. Como é que é feito, como é escolhido o material da farda do policial? Se o uniforme da policial da Fox é diferente do olha aqui Mike. como que esse canal é inteligente. Nós Cara, estamos falando aqui de associações. eu queria Aumento salarial. conversar com o Ah, pessoal do INT aí. O INT é o centro de intendência aqui que compra fardas. Em resumo, né? Não é só isso que faz muito mais do que isso. Tem pesquisas técnicas, tem várias coisas legais que a gente faz. Então fica aqui esse convite para justamente você poder vir aqui, comandante. Seria legal você explicar como que é feito as escolhas, como o material é escolhido. Será que o sapato, a bota, o coturno é o mesmo? O pé da mulher é igual ao pé do homem? Será que o peso corporal interfere? Será que o quadril anatomia, é anatomia feminina, né? O corpo feminino é diferente? Você está falando do colete. Colete é um item, né? é um item. Convida, Rodrigues. Eu só vou querer ouvir. Não, ninguém, eu não, já prometo aqui, coronel. Não vou aqui pressionar, não vou fazer nada de diferente. Não se preocupa quanto a E isso, a Duncan, gente vai querer ouvir. Mas olha, Duncan, eu como sempre faço, vou buscar o que você está me pedindo, porque né? ele vai poder Um comandante explicar, lá, né? o chefe do departamento, né? Sendo do interesse dele participar desse programa. Mas é interesse E social, né? Porque ele é prestador de serviço, cara. então, Eu acho ó, que o pessoal tem que perder esse perder, né? medo. Aqui é de alto Vem nível, fala, né? Duncan. Aqui Vem é um alto fala. nível, aqui é. Sabe o que eu fico pensando, Mas cara? até aí uma. O canal tá indo para Você, 150. policial feminina, O canal tá indo para usa o 150 colete. mil. 70 a 80% são policiais que nos assistem. É maior que o efetivo da Polícia Militar de É São maior, Paulo. eu acho que eles têm que começar a entender que a minha fala não é uma fala isolada, é a fala social. E eu fico vendo alguns coronéis, alguns oficiais superiores, muita gente me liga, Rodrigues, não posso falar, mas assim, você viu a grande imprensa, o cara publicou isso, falou aquilo. E aí toda hora tá dando um arrego, toda hora eles estão indo lá na grande imprensa, falando isso, mas os caras estão ferrando. Aqui não, aqui a gente quer proteger o policial, a gente não vai passar pano, nem na instituição, nem em policiais ruins. Sim, Mas não devemos fazer isso. quando o seu convidado vier aqui, ele vai ser muito bem tratado. Vai ser Mas muito bem tratado, cara. Teve algum convidado aqui que você já viu? Você sei que você participa dos bastidores. Alguém que foi maltratado não, aqui? nenhum. Pelo amor de Nenhum. Deus, aqui de alto nível, tem, Então fica aí, né, de grande convida. relevância, é muito bem. Você Eu vou vê no comando os geral. Eu vou no views. comando geral essa semana, se você quiser ir comigo. Vou com todo prazer. Vamos lá no comando geral. Vamos marcar. A gente fala da pauta positiva, para os oficiais virem aqui, ou seus representantes. Porque eu tenho muitas solicitações aqui e muitas vezes, não vou porque você vai colocar uma situação difícil. Ninguém Não, vai não. colocar. Só que os assuntos são abordados, são assuntos sociais. E até mesmo vem da rede social. Claro. Né? As perguntas, né, a serem feitas, o que está acontecendo, né, o momento. Mas, assim, voltando ao lado das associações, da inércia de muitas associações no Brasil, principalmente em São Paulo, você percebe que quando elas agem ou reagem em detrimento contra instituições de segurança pública. Quer dizer, nós estamos falando aí da Polícia Municipal nesse assunto aí, está rendendo, né? E torcem, batem palma quando a justiça ela indefere que não poderá ser a Polícia Municipal o nome, né? A ser agregado, né? E essa mudança da nomenclatura, né? Do nome, né? Põe outro nome, então.
ou mantém o nome, mas da forma que eles estão fazendo, estão caminhando todos os dias, aumentando a produtividade, equipamentos, né? Não sei, nunca, né? Eu não tenho conhecimento do tratamento lá, mas deve ser um tratamento muito bom para os seus agentes municipais, né? Mas eu percebo isso, né? Vamos buscar alternativas aí às associações em benefício aos seus associados. E se mudar, muda o Estatuto. estatuto. É, o Claro, estatuto, por que não? Se eu vou claro. beneficiar, quer dizer, você perguntou, né? Dos anos 80 era diferente. Agora eu vejo associações reféns, Reféns. reféns, mas assim, com um objetivo único, né? Ter algum benefício ou não ficar mal na foto, né? Na Procura. gíria, ficar mal na Deixa eu fita, te né? Porque eu não perguntar, gosto de falar de gíria. você não consegue trazer nenhum presidente de associação aqui no seu programa, no Defesa Ativa? Faça o convite também. Ah, eu posso tentar, sim. Tenta. A gente tem Né? 3 associações padronizadas, tem muito mais do que isso, né? Mas 3 associações que representam, todas representam as categorias, mas as famosinhas, associações de cabos e soldados, subtenentes, sargentos e de oficiais. Convite. Eu posso buscar, sim. Porque aí a gente dá espaço. Talvez a gente esteja errando aqui na nossa fala. E para não errar, Não, eu não vejo. a gente tem que ouvir também, E Rodrigo. Dancas, eu não vejo erro, porque não é só no seu canal que eles não comparecem. Não comparecem em rede aberta, ou por falta de convite, ou não se convidam. Não comparecem em nenhum podcast. Não tem nenhum podcast pronto, um estúdio próprio deles para debater sobre esses assuntos. Então eu creio assim, você tem 150 mil pessoas inscritas no canal. E eu conheço o seu canal. Fora os membros, os assinantes, né? Que aí os assinantes do nosso canal, até passando aqui para você, os assinantes, eles recebem os vídeos antes, eles participam eles podem perguntar em lives. Então, os assinantes, tem é cincão por mês, né? Por mês? Por R$5 por mês. 30 centavos por dia. O cara assina lá o canal, ele assina o canal, é o botão aqui de baixo, ele assina, e aí ele passa a receber os vídeos com antecedência, e nas lives a gente conversa. E a gente tem um grupo também no WhatsApp falando para você, que também a gente passa várias informações que não estão no podcast. Então, se você tem interesse, se assina o canal aí, que vale a pena, cara. Tem um assunto, tem vídeos lá que a gente não disponibiliza. E para quebrar o gelo, eu posso falar um segredo só para vocês, para eles não, hein? Em casa não é segredo para minha família. Quem cozinha sou eu. Eu adoro cozinhar, né? Legal. Eu tenho os dotes culinários. Eu adoro fazer comida, né? Pequena quantidade. Então, assim, o que eu faço, né? Com o meu celular eu coloco lá, né? Dispensa minha esposa, eu falo, ó, daqui não, aqui quem manda sou eu, né? E fico assistindo todos os seus programas em casa, no meu celular, no volume que deu para entender, e vou cozinhando e vou vendo, assistindo, ouvindo quantos programas, quantos podcasts com pessoas que se interagem no mundo atual, e não é só em segurança pública, não, em tudo, né? Eu vejo várias pessoas que aqui vêm, todas muito bem tratadas, falando de tudo um pouco, de todos os assuntos pertinentes. Já está confirmada mais 2 entrevistas com os promotores do GAECO aqui. Mas a gente vai, obviamente, né? Não vou falar o nome dos promotores, conversei ontem, no domingo, com uma delas, né? E ela falou, não, tudo confirmado, assim que eu voltar de viagem, assim, voltar de férias, eu estarei aqui. O outro também já confirmou. Esses são vídeos exclusivos para os assinantes do canal. Eu tive um grande prazer de trabalhar com eles na rota. Quando o coronel fala que não vou no seu programa, ou... Tá perdendo a oportunidade. Tá perdendo a oportunidade de dar o recado. Eu trabalhei com muitos deles em operações lá na rota, simpáticos, super educados. A maioria, na sua grande maioria, jovens, com idade para ser o meu filho. Isso quando eu estava na ativa, há 6 anos atrás, né, com 50 anos. Capacitadíssimos, todos eles, sabe, interagidos no combate ao crime organizado. Aí você chama o presidentes de associações, os caras não querem. Não, e assim, normalmente, exceto cabos soldados, nos subtenentes sargentos, né? Na grande maioria são oficiais
superiores e eu não entendo, né? Eu sei que você fez o convite aqui para o Coronel Miller, da FNM, Já está feito né, o convite, a assessoria minha confirmou agora, né? O convite já foi feito. Eu espero que ele aceite para ele Claro. rebater todas as críticas que ele Vem vem recebendo recebendo nas nas redes sociais. Defenda a PM, está sendo super E assim, criticado aqui. mas eu percebo isso, sabe? Aqui é um local, eu falo isso para vocês, né? Tem a produção aqui atrás das câmeras, alto nível, né? Porque você que está ouvindo, você que está assistindo, você merece se Sair da interagir em mesmice, tudo, né? né? Você sai do seu, né? Tem podcast de ocorrência, não tem? Tá, Tem. vai curtir Então, vai lá. continuar, né? Se É eu for claro. participar lá e tiver que falar de ocorrência, coisa que eu não gosto, quando falo Ah, ocorrência de morte de ladrão, o tudo, polícia não gosta de ouvir isso. é que ele tá cansado. E É o dia a até eu dia. mesmo estou cansado de falar isso. E olha que, né, nunca me gabei, viu, pessoal? Nunca me Mas os gabei. Eu paisanos tenho gostam. algumas ocorrências que ultrapassam o número de 20. Ah, mas o paisano, não sei Ele o quê, gosta de ele ouvir. gosta, mas assim, Mas o nosso público não é. então não é esse o viés aqui. É assim, e muitos que falam nesses podcasts, Dan, que eu percebo que ele complica a vida dele, Ah, é. aquela ocorrência que tá dormindo O lá crime no fórum, permanente volta. volta e Crime contra a complica. humanidade. É, Crime contra os direitos humanos. então, e incita o próprio marginal, né? Então, Incita o assim, marginal. eu já fui ameaçado de morte por várias vezes, E por também facções. muda o entendimento social, porque do jeito que ele fala, parece que a polícia é do jeito que ele está falando. Tem Mas carta branca. tem várias regras, polícia militar, polícia civil, polícia penal, Não, lógico polícia que tem. Então, científica, GCM tem regras para Então, mas seguir. Mas eles esquecem que não tem regra. implica no próprio processo, né? Que cada morte é um processo que você vai ter lá. Isso quando falo, é o tiroteio que o marginal morreu, né? Enfim, mas ele acorda. E ele fala, não, mas eu fantasma, subtraí, né? joguei arma fora. Pô, você acabou de falar que todo aquele processo morto vai voltar à Vai vida. voltar. Porque você fraudou. Então, mas quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é isso, pessoal? Isso aí. E complica a vida dele e de outros. Não para quem gosta, muda, vai para aquele canal lá, vai para aquele podcast e fica ouvindo lá, né? Não, o policial não gosta disso aí. Não gosta. É porque é o dia a dia. Né? Né? Não dá e assim, são muitas conversinhas. Mas para as autoridades estarem aqui presentes, né? Um coronel da PM, da ativa, para falar, igual você fez o convite. Tem um delegado também aí, Bambambam, que já confirmou também a presença. Cara, eu queria muito aqui, muita... sabe? Eu queria muito assim. Mas aí, esses programas geralmente eles são fechados. Eu deixo essas conversas técnicas para os membros do canal. Eu costumo não publicar, porque existem alguns assuntos mais delicados que a gente deixa primeiramente para os membros e depois a gente libera, né? A gente libera os cortes e tal. Porque muitas vezes o assunto eu acho que vale a pena privilegiar quem é membro, quem é assinante do canal, entendeu? Mas assim, uma forma um pouco mais seletiva, né? Os delegados e os promotores vão ser publicados ainda, eles já confirmaram. E vai ser programas de alto nível. Por isso que eu falo, convida os presidentes de associações, convida os oficiais. Seria muito bom, para vir aqui mas, assim, dialogar. Vai ter café, eu prometo que tem café. Tem café, tá caro o café, hein? E vou trazer também... O policial logo não vai estar comprando querendo? café. O que você quer? Pãozinho de queijo? Pãozinho de queijo, tá bom. Só água, pessoal. Brincadeira. Tem um cafezinho, tem um pão de queijo aqui. Tem o bis. Tem o bis, né? Atrás tem do chocolate, tem tudo. Né? Mas eu falo isso, Dancas. As associações hoje, né, principalmente em São Paulo, nada ou pouco fazem em benefício do seu associado ou a classe que ela está representando para melhorias de salário, né? E nós estamos falando de apoio jurídico, um apoio aí, né? Isso cobrando o governo, tá? De um apoio aí para a classe, para as pensionistas. Pensionista, ninguém nem fala. Veterano, ninguém... Eu não vou usar essa expressão chula, mas é bem isso que vocês estão entendendo. Então, assim, o policial que está na ativa, todos eles, é importante? Lógico que é importante. Todos, Polícia Civil, GCM, a PP, a Penal, a Científica, todos eles são importantes, que está na ativa. Mas quando você se aposenta, veterano, é um problema a mais, e pensionista, e ninguém defende a classe. Rodrigues, e a gente tem uma situação muito crítica lá no Rio de Janeiro, que os caras quebraram a paridade para os veteranos, para os pensionistas, um negócio chamado de grama, isso daí fica para outro programa. Pô, Rodrigues, eu gostei desse papo aí, atualizou essa semana aí bastante assunto nós conversamos, legal, né, aí falamos aí sobre o aumento aí dos policiais na Paraíba,
e o Rodrigues falou, ó, toma cuidado, tem uma pegadinha aí do subsídio, falamos sobre a fala equivocada do Lewandowski como prestador de serviço de segurança pública, acho que ele errou e não vi manifestação das associações, vi de uma só e de alguns políticos. Falamos agora aí, falando das associações, falou dessa inércia aí, que ele mencionou, a associação é mais politiqueira do que politizada para os seus membros. Total. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Dan. É sempre legal conversar com você, trazer essas atualizações, acho que é importante. Agradeço a paciência, agradeço você que acompanha o canal, me acompanha nas redes sociais. É sempre um grande prazer estar aqui. Inclusive, vou deixar seu celular, gente, vou deixar o WhatsApp dele Pode aí. deixar, Entra tranquilo. lá, entra no grupo dele. Ele tem um grupo também no Telegram, né? Tenho também. Onde você reúne os policiais, os nativos, as pensionistas, e você vai passando O mensagens. grupo está crescendo, aquele dia que passa, tá aqui, ó, defesa ativa. Então, aqui embaixo tem também o grupo. Vou deixar o WhatsApp do Rodrigues, Pode vou deixar deixar. o grupo do Telegram, entendeu? Ótimo. Se precisar falar com ele, já manda a pauta para ele que ele E traz olha, aqui. eu Se respondo- você tiver alguma pauta, manda para você. Você Manda traz pra aqui, mim, né? Lógico, manda pra cá que eu venho pra cá. O Idancas, como sempre, vai abrir a porta para o nosso canal Defesa Ativa para a gente estar debatendo, comentando fatos que estão na mídia ou de grande relevância, que pode ajudar você, né, ajudar vocês em alguma coisa que a gente possa debater aqui e buscar uma solução bem inteligente, que é essa forma que esse canal aqui ele é composto, com grande inteligência na sua fala, dentro dos seus conceitos, né? E Dancas, uma pessoa sensacional que vocês conhecem. E eu aqui participando sempre com grande alegria, Legal. sempre com grande entusiasmo, pessoal. Muito obrigado, Dancas. É isso aí, meu irmão. Obrigado. A gente se vê no próximo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se for o caso, aí torne-se membro. Assina o canal Cincão, você vai ter acesso a outros vídeos. Valeu, até o próximo. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo